Você está emitindo um frete, um CTE, em que o cliente remetente ou o cliente destinatário é um cliente do exterior. Então, o cliente do exterior, ele não possui um CNPJ, como os clientes aqui do Brasil. Portanto, você tem que criar um CNPJ fictício, simbólico, para que você consiga fazer o cadastro desse cliente e fazer a emissão do seu frete, do seu CTE. Eu vou explicar como fazer o cadastro simbólico deste CNPJ. Então, você vai acessar a opção 4, como se fosse emitir um frete, e aqui nessa tela da opção 4, vai lá no ponto de interrogação, no canto superior direito da tela, clica nele, vai abrir aqui o documento de ajuda da opção 4, vai aqui no item 7, em exportação e importação. Aqui tem informações importantes para quem vai emitir um CTE de exportação e importação, mas o que nos interessa é este link aqui, vide aqui. Clica neste link, vai abrir aqui um outro documento de ajuda, clica neste outro link, pode ser obtido pelo site abaixo. Então, clica em cima deste link e é aqui que nós vamos criar o CNPJ fictício. Então, no número de entrada, deve ser informado 6 números aleatórios. Poderia ser sequencial, 1 a 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Porém, como é de costume as pessoas entrarem com números sequenciais, pode ser que já exista essa sequência e já exista o cadastro. Então, para evitar conflitos com relação a um cadastro que já existe, é importante que coloque qualquer numeração aleatória. Eu vou inventar aqui. Então, eu vou colocar aqui 6 números aleatórios. 5, 7, 3, 0, 9, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 números aleatórios. Clica em CNPJ aqui logo abaixo, uma vez só, que vai gerar mais 2 dígitos aqui na direita, no campo dígito verificador. E para cadastrar o CNPJ, serão usados os 6 números que foram inseridos manualmente aqui no número de entrada, mais os 2 números em dígito verificador, ou seja, um total de 8 números. Eu vou copiar aqui e vou colar no bloco de notas. Pronto, colei aqui os 8 números, vou copiar, vou lá no início do sistema, vou acessar a opção 483, que é onde eu vou fazer esse cadastro. Então, eu vou colar aqui o CNPJ fictício, que são os 8 números, confirmo na seta. Informe se o cliente é pessoa física ou jurídica. Vou colocar aqui que é jurídica. Por se tratar de cliente do exterior, poderia adotar que é sempre jurídica, mas se for pessoa física não tem problema, pode informar que é pessoa física, conforme o critério, se o cliente que você está cadastrando, ele é de fato uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, prosseguindo, aqui no campo inscrição estadual, aí você vai escrever isento, dá um Enter. Em situação cadastral, letra I de isento. Esse cliente, por ser do exterior, ele não tem uma inscrição estadual. O nome do cliente você vai colocar conforme o documento que você tem em mãos aí. Eu vou inventar aqui. Saul Goodman. CFOP é N, porque o cliente isento ele é não contribuinte. Inscrição municipal não tem, não coloco nada. Aqui no endereço, pode colocar a rua mesmo que você está cadastrando o cliente, conforme a documentação que você tem. É Rua X, eu vou colocar. Você vai colocar conforme a documentação que você tem. Rua X, número 1. E nesse campinho aqui do lado onde está o cursor, que seria o complemento de endereço, muitas vezes é colocado sala, lote, quadra e por aí vai, pode colocar aqui o bairro. Então, eu vou escrever bairro para ficar mais fácil. Pode colocar o bairro, porque por se tratar de cliente do exterior, muda um pouco a posição dos campos. E no bairro, eu vou colocar a cidade, o município. Então, vou pôr aqui, por exemplo, Londres. O município é Londres, no bairro, tá? Por quê? Porque normalmente aqui na cidade é onde eu colocaria o município, que seria Londres. Mas por se tratar de um cliente do exterior, a cidade, que eu vou pesquisar por CEP, vai representar o país. Então, se eu venho aqui e pesquiso por Inglaterra, então já trouxe o CEP padrão aqui, dentro da classificação de CEP dos Correios no Brasil. Esse é o CEP para a Inglaterra. Então ficou Rua X, número 1,
O bairro vai ser aqui no campo do complemento. Londres é o município e na cidade vai ser o país, Inglaterra. Somente isso já é o suficiente, então já posso gravar aqui na seta. Ficar de olho quando grava, se o sistema retornar qualquer mensagem de alerta, é bom ler qual é a mensagem, porque pode ser que não grave o cliente se algo estiver errado, não grave o cadastro. Observar aqui embaixo também no campo inclusão. Assim que eu incluí, apareceu a data e a hora e o meu usuário, o meu login. Então, eu que engravei esse cliente. Quando aparece a data, a hora e o login, significa que o cadastro foi incluído na tua base de dados. Se der mensagem, você clicar em OK e não gravou data de inclusão, significa que não gravou o cadastro. Você saindo da tela, você perde tudo o que você cadastrou até o momento. Terá que fazer novamente. Por isso que eu enviei este alerta, para sempre fazer essa verificação e estando tudo OK, aí sim pode sair da tela. Então eu vou sair da tela, vou fechar aqui aquelas abas que eu tinha deixado abertas, eu não preciso mais delas. Aqui na opção 4, antes de prosseguir, eu percebi que fiz o cadastro errado aqui. O correto é Sol Goodman. Então, agora está OK, vou atualizar e então prosseguir. Aqui na opção 4, qual tipo de documento emitir para esse frete que envolve o cliente do exterior? Normalmente vai ser ou normal ou carga fechada, né? Carga fechada é a carga lotação. Caso você vai, por exemplo, transportar a carga até um porto que não faz parte da tua praça de atendimento, vai ter que ser carga fechada, pois a cidade da entrega, que é o porto, ela não vai ser atendida. Portanto, não aceitaria emitir o frete normal. Agora, se você vai colocar essa carga num porto, num local, numa cidade que ela está na sua praça de atendimento, você normalmente atende essa cidade, coleta ou faz entregas nela, então é normal. Agora, o tipo de documento você vai ter que definir na hora, de acordo, claro, com a tua malha operacional. Ok? Eu vou optar aqui pelo normal, partindo do princípio que a cidade do porto é atendida. Então, vou colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar a placa armazém, mas essa placa armazém, ela só pode ser utilizada se a mercadoria foi deixada no teu depósito, ou seja, você não coletou ela. Caso tenha coletado, deve-se informar sempre a placa do veículo que coletou. Algumas transportadoras têm outros critérios para usar uma placa armazém, então utilize de acordo com o critério interno da tua empresa. Mas o importante é entender que, se houve a coleta, deve-se informar a placa do veículo que coletou. Se não houve, informe a armazém ou outra nomenclatura de uso interno da tua empresa. Aqui no campo da chave da nota fiscal, se for, por exemplo, uma importação, não vai ter chave da nota. Aí é só dar um ESC aqui. Se for uma venda saindo da mercadoria do Brasil, terá a chave da nota. Aí pode entrar com a chave da nota para importar os dados. Eu vou emitir como se fosse... eu vou emitir sem a chave da nota, mesmo sendo uma venda para o exterior, mas eu vou usar uma declaração. Não é usual, isso não ocorre no dia a dia. Mas para que eu consiga emitir aqui, como eu não tenho uma nota para usar como exemplo, eu vou usar como se fosse uma declaração de conteúdo. Então, eu dou um ESC aqui. O tipo do frete é quem paga. Então, vou colocar que o frete é CIF, é pago aqui no Brasil. Vou pegar um cliente qualquer aqui, vou pesquisar por Lages. Vamos ver. Pode ser aqui, AgroLages mesmo. E o destinatário vai ser aquele CNPJ que eu cadastrei lá na opção 483. Vou vir aqui na 483, eu poderia copiar aqui o CNPJ e colar. Já vai puxar automaticamente, mas eu vou apagar. Tem como eu pesquisar aqui pelo nome também, então eu vou colocar aqui. Sol Goodman. Pronto, já trouxe aqui todos os dados. Inglaterra, confere se está tudo ok, está aqui Inglaterra, tudo certinho, tudo preenchido. Pagador AgroLages. Aqui no tipo de mercadoria 1, espécie 1. Na série da nota fiscal, como trata-se de uma declaração, eu vou colocar a série OUT de outras, para que passe e consiga validar no Cefaz. Numeração, eu vou colocar uma numeração qualquer, de preferência que não seja usual pelo cliente, para não ter um problema. Então, vou colocar 2506, 16, que é o horário, 01.
uma nota bem longa. Não vai ter cubagem, um volume, 1 quilo e R$1 o valor da mercadoria. Vou colocar aqui na observação que é um teste de emissão de CTE para destinatário do exterior. Teste de emissão de CTE para destinatário do exterior. E o frete, eu vou informar aqui o valor de R$1. Eu não quero que gere um valor muito alto, já que trata-se de um teste. Certo? Agora que vem um detalhe. O destinatário está como Inglaterra. Então, se eu tentar gravar, ele vai dar a mensagem aqui: cidade Inglaterra não é atendida, na opção 402. Ou seja, de fato, ela não é atendida. E já me dá a opção de trocar para FEC automaticamente. Então, se você quiser emitir dessa forma, que o destinatário seja Inglaterra, e que quer que saia dessa maneira, é só trocar para FEC que vai converter esse CTE normal em CTE de carga fechada. Não vai ajustar na 402, porque não é o caso. Vou clicar em voltar, tá? Não vamos ajustar na 402 toda vez que tiver um frete para o exterior. O problema aqui é outro. O que está faltando? Então, a pergunta é, você vai levar essa carga até a Inglaterra? Não vai, né? Vai despachar em algum porto. Então, esse porto ele está onde? Então, eu fui informado que essa mercadoria ela seria despachada no porto seco de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Tá? Então, eu vou vir aqui no link recebedor, colocaria aqui o CNPJ. Se eu já tenho o CNPJ, se está na nota, ou o cliente informou qual é o CNPJ do porto, então já deve ter sido feito o cadastro na 4813 e é só colocar aqui o CNPJ que vai puxar os dados. Caso não tenha sido feito ainda, tem que primeiro fazer o cadastro na 483 para então puxar os dados. Eu vou pesquisar aqui. Porto Seco. Aqui, o São Francisco. Porto Seco, Rocha Top Terminais. Então, como está mostrando na pesquisa, é porque já está cadastrado. E é esse endereço mesmo, que está na nota ou que o cliente me passou. Então, o que vai acontecer aqui? Eu estou emitindo frete para um destinatário que é a Inglaterra, é um cliente do exterior, mas eu estou informando que vou despachar a mercadoria em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Vou despachar no porto de São Francisco do Sul. Então, o meu serviço, o serviço do transporte, ele vai ser aqui de Lages, que é onde está iniciando, até São Francisco do Sul, e não de Lages até a Inglaterra, certo? Vou clicar aqui na seta. Frete será cobrado à vista? Ok, continuar. Aqui mostra, então, um breve resumo do cálculo, as informações do cálculo do frete. Eu confiro aqui, Lages para São Francisco do Sul, valor R$1, conforme informei, e vou gravar. Pré-CTE ser gerado com sucesso. Aqui eu posso imprimir uma declaração de conteúdo. Não vou imprimir. Clicar em continuar. Dá a opção de liquidar o frete à vista, caso tenha recebido. Eu vou clicar em continuar sem liquidar. E pronto, o frete foi emitido. Vou fechar essas telas da opção 4, fechar o cadastro. Vou na opção 7 para validar esse frete que eu emiti. Vou clicar em meus. A diferença entre meus e enviar para a Cefaz é que meus só envia os que eu digitei. Enviar a Cefaz envia o que todos digitaram. Então, se na tua unidade mais de uma pessoa está digitando, clica sempre em meus, para não enviar dos outros que ainda estão digitando e são documentos que ainda seja necessário fazer alguma alteração. Enviei o meu, atualizar fila, ainda não foi. Atualizar fila, 3 vezes, vamos ver. Autorizado, ok. Foi autorizado, eu vou clicar aqui em meus também, para imprimir somente os meus que foram autorizados. E aqui está o frete para o exterior. Então, este é o CTE para o exterior. Pode observar aqui que o ICMS ele sai zerado, porque frete para o exterior ele é isento de ICMS. Tá? Então, está zerado, valor de R$1. Tenho aqui o Saul Goodman da Inglaterra, que é o destinatário, mas o recebedor, que é o local de entrega para a minha transportadora, é o Porto Seco de São Francisco do Sul. É até o porto que eu vou levar essa mercadoria. Então, agora, como já fiz o teste, eu vou fechar aqui essa tela, a opção 7 também, e eu vou cancelar esse CTE que eu fiz de teste, pois a finalidade dele foi para fazer esse vídeo de treinamento. Então, vou aqui, LGS 891.405.2.
O motivo do cancelamento foi emitido apenas para testar frete para cliente do exterior. Confirmei. Cancelamento ok. Apesar da mensagem de cancelamento ok, eu vou acessar a opção 101. Isso é um costume, eu sempre faço essa verificação para me certificar que ele realmente foi cancelado. Então, situação da liquidação, cancelado. Está tudo ok, posso encerrar. Vou fazer só um comentário aqui antes do encerramento. Esse frete para o cliente do exterior, frete para o exterior, é aquele frete que você não vai levar a carga diretamente. Por exemplo, se fosse um frete para um país do Mercosul, onde a sua transportadora faz o transporte internacional, seria necessário, então, emitir um outro tipo de documento, seria outro tipo de emissão. Apesar que poderia usar os mesmos critérios para criar o CNPJ do cliente do exterior, mas haveria necessidade de emitir outros documentos para fazer o transporte internacional. Toda essa explicação aqui, você pode usar a explicação de como cria o CNPJ do cliente do exterior, já que, além do Brasil, não há o CNPJ fora do país, né? Mas a explicação toda é para aquele frete que é emitido e é despachado ainda dentro do Brasil, despachado no aeroporto, despachado num porto. Então, para ficar claro que se a sua empresa faz o transporte internacional, haverá outros documentos que serão necessários emitir. Aí deve-se informar na sua transportadora. É isso aí. Valeu, um abraço.